Nuevamente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. El doctor Rafael Borges presentó ya previamente a nuestro invitado de la noche, el doctor Remo Susana, muy conocido por todos nosotros por ser una autoridad y ser alguien que realmente ha tenido una trayectoria en el mundo para lo que es el glaucoma. Nosotros, como especialistas en glaucoma, como oftalmólogos en general, seguimos mucho sus enseñanzas y las pautas que él nos ha dado para el tratamiento, pero hoy en día nos acompaña en esta noche del capítulo peruano de glaucoma para compartir un poco más de su experiencia. Le damos nuevamente la bienvenida, doctor Remo Susana, y le dejamos la presentación para que pueda compartir pantalla y compartir su ponencia con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Juan Carlos, Gustavo e Juan Carlos Izquierdo pela invitação. Eu me sinto muito honrado com ela. Eu vou falar hoje de assunto muito importante que nós outros não prestamos muita atenção e seguimos fazendo o mesmo há muitos anos, não diferindo de que hacíamos há mais de 20 anos, com uma pequena modificação devido aos equipamentos novos. Mas o paradigma do glaucoma é exatamente o mesmo que há 20 anos atrás. E por isso o tema da charla é glaucoma, las dos caras de la misma moneda. Tenho os seguintes interesses ou relações financeiras que revelar, e gostaria de falar aqui as palavras de Ivan Goldberg, professor da Universidade de Sydney, que escreveu isto em meu último livro. É trágico que o glaucoma seja a principal causa de cegueira irreversível no mundo, sabendo que grande parte desta tragédia poderia evitar-se com diagnóstico e tratamento adequado. Qual é nossa participação nesta tragédia? Nós outros temos que responder a esta pergunta. Onde estão os médicos para evitar que a tragédia se continue e se perpetue? Mirem, eu recebi esta carta de professor de Europa. Eu sou editor, junto com Ivan Goldberg, do Glaucoma Now, que é jornal muito aceito, muito bem visto em Euroásia. E a carta foi o seguinte: é possível escrever artículo sobre a carga global de incumprimento do paciente, que é o principal obstáculo para a prevenção da cegueira em glaucoma e a progressão do glaucoma. Em outras palavras, o professor está dizendo que a maior causa de cegueira é o não cumprimento da prescrição médica. Em outras palavras, novamente, está dizendo que a culpa é da vítima. A vítima é culpada de se quedar cega. O paciente é culpado de se quedar cega. Enquanto nós outros pensarmos dessa forma, não nos moveremos um passo adelante. John Hopkins, 2018. Se observam estatísticas reais, aproximadamente 15%, 1 em cada 6 ou 1 em cada 7 pacientes tratados com glaucoma se quedarão cegos de um olho. Isto é uma tragédia. 1 em 6. Imagine você falando com 6 pacientes de glaucoma em sua clínica e diga: um de vocês vai se quedar cego. Glaucoma Research Foundation, 2017. Desafortunadamente,
no es posible estimar las posibilidades de mantener la visión de una persona una vez que ha sido diagnosticada con glaucoma. Miren, 1 em 6 se quedará ciego, e eu não sei qual. Professor Robert Fechner. Uma das maiores lacunas em la compreensão do glaucoma é que realmente não sabemos o que está sucedendo em termos de pressão intraocular durante o dia. Mire novamente. 1 em 6 se quedará cego. Eu não sei qual. E o fator mais importante para a progressão e aparecimento da doença, que é a pressão intraocular, não sabemos o que ocorre durante o dia. E Paul Glasziou, do British Medical Journal, 2018 de novo. E prestem atenção nesta frase, porque é o que nós outros vemos todos os dias em los artículos publicados em las revistas de oftalmológicas. A maioria dos ensaios clínicos não ajudam a los pacientes. Mais de 80% das investigações se desperdicia. Mire, são trabalhos de equipaje, são trabalhos que não têm nada a ver com os pacientes. Muito poucos pacientes, muito poucos artículos falam para ajudar os pacientes. Isso dá medo, porque desta forma de pensar, nós outros não vamos caminhar para adelante. Por este motivo, eu escrevi este artigo, Por que as pessoas ainda se quedam cegas de glaucoma? Este artigo recebeu o selo, o seal do F1000, que é uma instituição americana que recomenda os artigos que devem ser lidos, por ter um aspecto translacional ou que podem ser usados no dia seguinte na clínica. E recebeu também uma medalha virtual do ResearchGate. Mirem que este artigo tem como coautor o professor Robert Rich, em New York, professor George Schoff, que foi editor do Journal of Glaucoma e professor titular da Universidade de Columbia, Nova York, Gustavo de Moraes, que foi meu assistente, meu fellow, e hoje é professor associado e chefe de todas as pesquisas da Universidade de Columbia, e eu. Este artigo está sendo usado por muitos colegas de outros lugares do mundo. Neste slide, nós outros vemos o professor Aike Ahmed dando palestra. Ele deu palestra no European Glaucoma Society, também no World Glaucoma Society, falando sobre por que as pessoas se quedam cegas. E mirem, este é o segundo artigo publicado em 20 anos que foca, que adressa, que procura explicar por que as pessoas se quedam cegas. Quando um avião, quando um aeroplano se queda, não é por uma única coisa, é por várias coisas ao mesmo tempo. E isto está escrito neste artigo. Nesta charla, eu vou falar apenas de 2 aspectos. Por que o glaucoma é ainda não diagnosticado e por que o glaucoma é ainda não tratado adequadamente. Que são as 2 coisas mais importantes. O glaucoma está pouco diagnosticado. Mirem, em Baltimore, diagnóstico só em 56% dos casos. Projeto VER, 62% não eram diagnosticados. LALES, 75% não são diagnosticados. Muitos sofrendo de severa perda de campo visual antes do diagnóstico. E, pasmem, impressiona o fato de que isto se repetiu por 12 anos, 1991 a 2003,
12 anos, nenhuma pessoa hizo absolutamente nada para cambiar estas taxas, essas percentagens. Então, eu criei o Early Diagnostic Program, os 5 regras para o diagnóstico de glaucoma, e apresentei em Paris em 2003. Imediatamente, toda a Europa começou a utilizar este programa, também na Arábia Saudita, no Egito, na Dinamarca, no Israel, no Japão, em vários lugares do mundo, mais de 40 países. Um método muito simples de diagnosticar o glaucoma, onde empesa todo o tratamento e todo o segmento do paciente. Em primeiro caso, é diagnosticar. Sem diagnóstico, não se faz nada. Este programa, RDP, faz parte dos programas americanos, canadenses, australianos, japoneses e de outros países do mundo. E é considerado um dos melhores programas para diagnosticar o glaucoma hasta hoje. E baseia-se em simples 5 sinais do nervo óptico. Isto me levou quase 4 anos para localizar os sinais mais importantes de glaucoma. Naquela época, 2003, havia 23 sinais de glaucoma e não havia diferenciação de importância entre eles. O que eu hice foi selecionar e sistematizar os sinais de glaucoma. Com isto, esperava que o diagnóstico melhorava. E realmente melhorou muito. Mas ainda havia mais coisas a ser. O glaucoma não é tratado adequadamente, como nós outros vamos ver. Mirem, 2001, 13% se quedavam cegos de um olho em 15 anos tratados. 2003, 15% cegos de um olho tratados. 2013, Clínica Malmo, Suécia, professor Anders Hale, chefe do serviço. E depois, nas perguntas, podemos explicar por que isto ocorre em Suécia, na Suécia. 42% cegos de um olho, 16% cegos de 2 olhos em 12 anos de tratamento. 2014, Clínica Mayo, 15% dos pacientes ainda progressam para seguir em pelo menos um olho, a despeito dos avanços no diagnóstico e tratamento. Mas se isto é grave, se isso nos preocupa muito, porque 2001 a 2014 não se cambiou absolutamente nada, e acá em Clínica Mayo, as pessoas se quedaram cegas em 7 anos de tratamento. Mas o que é pior é a conclusão deste estudo da Clínica Mayo. Isto sugere que um subgrupo de pacientes com glaucoma pode ser particularmente suscetível à progressão, possivelmente devido a fatores não relacionados com a pressão intraocular. Uma medida de pressão nos toma 5 segundos. 3 medidas de pressão, 15 segundos. Se os pacientes são examinados 3 vezes por ano, se gasta 15 segundos para se medir a pressão. E o ano tem 31.104.000 segundos. Portanto, 15 segundos não expressa o que ocorre em 31.104.000 segundos. É por este motivo que eu creio que o professor Whitehead, no capítulo peruano recente, em sua charla, fez a seguinte pergunta: não é um absurdo conduzir o glaucoma
com medidas isoladas de pressão intraocular? Claro que é um absurdo. Todos nós sabemos disso. Há dezenas de trabalhos mostrando isso. Então, perguntei ao professor Moireb, que faz em sua clínica, que normalmente ele examina 60, 80 pacientes por dia. E sua resposta, como vocês podem lembrar, foi: Remo, não se pergunta uma coisa que se sabe a resposta. A resposta é que ele mede simplesmente uma pressão intraocular naquele momento. Também não faz nada diferente daquilo. E esses aparatos intraoculares não se pode colocar em pessoas com glaucoma. Já tenho 50 pacientes por dia de glaucoma, como vou colocar 50 aparatos intraoculares a ser cirurgia? Nós outros temos que ser práticos. Nos trabalhos tem que mirar no paciente. Nós outros somos médicos. A flutuação foi um parâmetro considerado o mais importante para a progressão da doença. Contudo, todavia, estudos prévios não encontraram evidência que a flutuação da pressão fosse um fator de risco independente para a progressão. Professor Caprioli é considerado o padre da flutuação, a pessoa que mais publicou sobre flutuação. Em uma charla na Academia Americana de Oftalmologia, professor Ivan Goldberg fez a seguinte pergunta para o professor Caprioli. Professor Caprioli, como você mensura, mede a flutuação em sua clínica? Sua resposta: eu não medo, eu não meço a pressão, não meço a flutuação. Eu estou esperando uma forma, um novo aparato ou alguma coisa que meça a flutuação. Em outras palavras, flutuação não pode ser medida na clínica de forma em todos os pacientes. E como nós vimos acá, muitos trabalhos importantes mostraram que a flutuação não é um fator independente. Ela depende de outros fatores da pressão intraocular, como nós outros vamos ver. O pico, pressão máxima, pressão mais alta, é o fator de risco mais importante para a progressão de glaucoma. E não há dúvida sobre isso mais. Não se pode mais questionar isto. Como vocês podem ver acá, trabalhos mostrando o pessoal do grupo de Nova York, que a pressão mais alta é o melhor preditor da progressão do que a média, a promédia ou a flutuação. Em olhos com qualquer nível de pressão intraocular. Constas mostrou o mesmo. Gardner mostrou o mesmo. Erden mostrou o mesmo em glaucoma normotensivo. Este é um trabalho muito interessante porque no grupo de New York, usando o triggerfish lens, monitorando a pressão intraocular 24 horas, chegou à conclusão de que o número, a frequência de picos e a duração desses picos, bem como a promédia dessas pressões, mesmo quando os pacientes estão acordados, não quando os pacientes estão dormindo, quando os pacientes estão acordados, são preditores de progressão rápida. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Outro trabalho, agora do grupo de Hoyt-Varma. Pressão pico, pressão mais alta, é o fator mais consistente para predizer a progressão da doença em qualquer nível de pressão. E se surpreendam, porque acá é Caprioli, o padre da flutuação. Picos altos são os fatores mais importantes para os
que progressam rapidamente. E a identificação apropriada e o tratamento agressivo de progressores rápidos reduzirá a desabilidade visual no glaucoma. Mas se eu puder evitar a progressão, ao invés de tratar um paciente que está progressando rápido, porque toda vez que progressa, a chance de progressar é maior e a probabilidade de cegueira também é maior. Se eu consigo evitar a progressão, é muito melhor do que tratar depois que a progressão ocorre. E até hoje, não há um trabalho publicado que diga, que mostre que o pico pressórico não é o fator mais importante para a progressão. Então, nós outros sabemos que o pico de pressão é o fator mais importante. Isto é importante observar neste trabalho de 2003. 14% dos pacientes têm pressão mais alta nas 24 horas, de pelo menos 12 milímetros, comparado com as pressões que ocorrem na clínica. Ou seja, em praticamente 15% dos pacientes, o pico de pressão fora da clínica, fora do horário de trabalho, é 12 milímetros de mercúrio mais elevado. E a pergunta é, segundo a Clínica Mayo, 15%, um número muito parecido, progride para a cegueira a despecho de pressão baixa. O pico pressórico não foi detectado, não foi observado. Também, picos de pressão ocorrem fora do horário do consultório em 52% dos casos. Então, em 52% dos casos, as pressões mais altas não ocorrem em horário de oficina. E é pouco provável que os outros 48% ocorram em los 5 segundos que se mede a pressão em la oficina. Então, dizer que o pico se estima medindo as pressões em diferentes momentos em la oficina é uma insânia. Professor Reza, Wilzai, 2018. Entre todos os testes, a prova de sobrecarga hídrica é o mais barato, mais simples, mais fácil de fazer comparado com os outros testes para estimar o pico pressórico. E não acordou e disse isso. Ele disse isso porque esse trabalhos, fazendo com a prova de sobrecarga hídrica, é baseado em pelo menos 10 trabalhos que dizem, que mostram exatamente isto. Este trabalho também é muito interessante, do grupo do IREB, o Felipe Medeiros. A conclusão, fazendo estudos em seu laboratório de sono, é que o pico medido durante a prova de sobrecarga hídrica correlaciona-se fortemente com o pico obtido durante as 24 horas. Aí, aunque a prova de sobrecarga hídrica tende a dar pressão mais baixas que o pico das 24 horas em alguns pacientes, sua habilidade de prever o pico das 24 horas é superior às pressões, a qualquer pressão medida durante as horas de oficina. Isto é importante porque a prova de sobrecarga hídrica dá um pico menor, mais baixo que de 24 horas, mas dá mais alto que o pico medido durante o horário de oficina. Portanto, é um pico que existe, não é um pico artificial. Ela não produz um pico que não ocorre, ela produz um pico que ocorre nas 24 horas, mais baixo, mas que esta pressão ocorre
no período de 24 horas. E este trabalho tem muita importância, porque o estudo prospectivo do Gustavo de Moraes, da Columbia University, pacientes com pressão abaixo ou igual a 18 milímetros de mercúrio, tratados, que foram seguidos por 2 anos. Mirem, o pico pressórico durante a prova de sobrecarga hídrica foi preditivo da progressão do futuro. Por outro lado, no pico que ocorre durante os horários de oficina, não foi preditivo. Porque o pico que ocorre, a pressão mais alta que ocorre durante a oficina é uma pressão que não é o pico da pressão, não é a pressão mais alta. O pico da prova sobrecarga hídrica, como nós outros vimos, ele tem uma forte correlação com o pico das 24 horas. E a conclusão deste estudo é que em pacientes com pressão intraocular mais baixa que 18 milímetros durante o horário da oficina, comparando aqueles que tinham um pico de menos de 18 milímetros de mercúrio em la prova de sobrecarga hídrica com aqueles que tinham um pico maior que isto, os que estavam por cima da marca de 18 milímetros tinham um doble maior risco de progressão, muito semelhante aos resultados do AGIS, Advanced Glaucoma Intervention Study. Este foi um painel interessante de discussão. Este foi o mês passado, junto com o Wilmer, aqui o professor Quigley, o professor Jampel, o professor Pradip e todo o staff, 2 horas de discussão sobre a prova de sobrecarga hídrica. E aqui o Gustavo de Moraes. O professor Pradip me escreveu, mas o mais importante, creio que a prova de sobrecarga hídrica nos ajudará a cambiar nossa prática para o melhoramento de los pacientes. Definitivamente comenzaré a fazer a prova de sobrecarga hídrica. Miren, como é muito mais fácil fazer as coisas lá fora do que aqui dentro em América Latina. Mas há um problema cá. Não se paga, o governo, os serviços médicos não pagam este exame nos Estados Unidos e, portanto, serão feitos somente em pacientes mais necessitados. E qual é a importância do pico agora, para nós outros, clínicos? Qual é o papel da avaliação do pico da pressão intraocular no manejo do glaucoma? E esta é a regra que estima a pressão meta em função da gravidade da enfermidade, chamada regra de pressão de 2 milímetros. Para glaucomas iniciais, baseado em MD pelo Holler Parrish Anderson, baseado em VFI, baseado no estudo da USP. A propósito, hoje recebi uma medalha do Research Gate virtual, porque este estudo acá teve 18.000 downloads. Só 1,5% de todos os trabalhos publicados tem esta marca. Então, você pode considerar glaucoma inicial, um MD menor mais baixo que 6, ou um VFI maior que 91. Para estes pacientes, a pressão aceitável é 18 milímetros de mercúrio. 16 ou mais baixa é o ideal. E maior, 20 ou mais grande, mais alta, é já muito alta. Para glaucomas moderados, pressão de 16, 2 milímetros mais baixo. Pressões ideais abaixo ou igual a 14, pressões de 18 ou maior que 18 para glaucomas moderados já é muito alta.
E glaucomas severos, pressões aceitáveis de 14 milímetros, pressões ideais abaixo de 12, pressões acima de 16 ou igual a 16 já são muito altas. Mirem, isto é pico pressórico, não estou falando de pressões medidas em oficina, estou falando de pressões obtidas com a prova de sobrecarga hídrica. Como otimizar o glaucoma? Mirem este paciente que em 4 meses teve uma grande progressão da doença, com pressões intraoculares medidas em oficina de 16 milímetros de mercúrio. O que hacemos? Qual é a pressão meta deste paciente com um glaucoma avançado? Está entre 12 e 16 milímetros de mercúrio. Qual é o pico de pressão que esse paciente, não a pressão medida em oficina, qual é o pico de pressão desse paciente? Foi 22 milímetros de mercúrio. Por lo tanto, muito alta comparado com a pressão meta desse paciente. Adicionamos uma prostaglandina e medimos de novo o pico pressórico. E agora o pico pressórico é 14, por lo tanto, dentro da pressão meta do paciente. E seguimos este paciente bem de cerca. É interessante, isto ocorre com muita frequência, que apesar de uma redução de só 2 milímetros de mercúrio da pressão isolada, isto antes da prova d'água, antes de você beber água, que é a pressão medida antes do teste, depois de agregar o análogo de prostaglandina, a redução dos picos pressóricos foi de 8 milímetros. A pressão basal barrou somente 12, mas o pico, que é o fator mais importante, barrou 8 milímetros. Isto é muito frequente. Evaluar a eficácia da medicação para o tratamento do glaucoma. Este é um trabalho, primeiro trabalho da Sociedade Latino-Americana de Glaucoma, multicêntrico, e pela primeira vez em ao mundo, a Sociedade Latino-Americana mostrou que o COSOPT barrava a pressão isolada, a pressão medida isolada, igual ao latanoprost. Todavia, no pico pressórico, com a prova de sobrecarga hídrica, era muito mais baixo do que o pico pressórico com o COSOPT. Em outras palavras, pela primeira vez se mostrou que fármacos que mostram uma redução da pressão intraocular média, similar, por uma melhor capacidade para evitar os picos de pressão intraocular, podem ter um benefício adicional em ao tratamento de glaucoma. Depois desse trabalho, mais de 10 trabalhos confirmaram esses achados da Sociedade Latino-Americana de Glaucoma. É muito interessante. Eu creio que vocês conhecem este estudo, o LOGITS, que pacientes com glaucoma normotensido foram seguidos durante 5 anos e um grupo foi tratado com brimonidina e outro grupo com timolol. Mirem que as pressões foram iguais durante esse período. Todavia, no número de pacientes que progressaram com a brimonidina foi 10%, e o número de pacientes que progressaram com o timolol foi 31%. Praticamente 3 vezes mais progressão no grupo de timolol do que no grupo da brimonidina, a despecho das mesmas pressões medidas isoladamente. E a conclusão do estudo, baseado nisto, é que, dada a eficácia similar da redução da pressão intraocular entre os dois compostos, este aslago é consistente com um mecanismo de ação relacionado com a PO, não relacionado com a pressão intraocular, que favorece os pacientes tratados com brimonidina, provavelmente neuroproteção, ou o efeito deletério de timolol.
Foi aqui, foi neste estúdio, que surgiu que a brimonidina poderia ter um efeito neuroprotetor em humanos, porque em animais há alguns trabalhos mostrando. Este trabalho de Verdrunho, 5 anos atrás, ou mais, 6 anos antes do Logitis, haciendo a prova de sobrecarga hídrica com diferentes medicações, mostrou que a redução da pressão intraocular basal com a brimonidina e o timolol foram similares, como o Logix, como o trabalho anterior. Pero, o pico pressórico foi 3,5 milímetros mais alto nos pacientes tratados com timolol do que nos pacientes tratados com brimonidina. E a duração foi muito mais longa no grupo timolol. Se nós outros nos basearmos que 1 milímetro de mercúrio de elevação da pressão intraocular corresponde a 10% de probabilidade de progressão, mirem que este número nos explicaria muito bem do trabalho anterior do Logis. Não haveria necessidade de sugerência de neuroproteção. E agora mostrar como é fácil um paciente se quedar cego. Em uma importante universidade nos Estados Unidos, o professor L pediu uma opinião ao professor X. Eu, obviamente, não pude pôr o nome dos professores acá, nem lá na universidade. O professor L pede ao professor X um caso de uma senhora de 83 anos com um glaucoma normotensivo severo, com visão de 20/200 no olho direito, 20/30 no olho esquerdo, pressão intraocular de 10 milímetros no olho direito, que é praticamente cego, 27 decibéis de perdida. Em olho direito, escavação copa total e quase total em olho esquerdo. Progressão rápida, como você pode ver acá, esterese barra, córnea fina. Tratado de decidir se devo haver trabeculectomia em olho esquerdo para limitar talvez a flutuação diurna, que ele não mediu, está pensando que há, mas não há prova, problema disto. Ou deveria ser que ela bebiera muito vinho tinto para melhorar o fluxo sanguíneo. Muitos explicariam, está progressando porque o espessor corneana é fino e a esterese é baixa. Mas o professor X sugere, muito interessante, uma prova de sobrecarga de água em um paciente como este poderia mostrar um pico que sugeriria que o olho não é capaz de fazer frente à elevação da pressão intraocular e poderia ter grandes picos ao largo do dia. Aunque, todavia, haria uma trabeculectomia, isto poderia ajudar a entender o caso. Neste dia, a pressão intraocular do paciente era 11 milímetros, 13 em olho direito e 11 em olho esquerdo. Na prova de sobrecarga hídrica mostrou um pico de 36 milímetros no olho direito e 32 no olho esquerdo, mostrando claramente que não era esterese, não era o espessor corneano, e sim o pico pressórico, que corresponde ao pico que ocorria durante o dia, mas não era detectado. E o professor X refere. Agora temos uma explicação. Minha sugerência é que repita o teste após a trabeculectomia e você vai observar que a pressão intraocular praticamente não se cambia. La take home message.
Esse exemplo explica, ao menos em parte, a alta taxa de glaucoma normotensivo e a progressão com pressões intraoculares dentro do normal nos Estados Unidos e Europa. Eles não estudam o fator mais importante para a progressão, que é a pressão intraocular. Medem a pressão em 5 segundos e acreditam que estão fazendo o certo. Por outro lado, se o professor El hubiera evaluado o pico da pressão intraocular a princípio, haria a cirurgia antes, evitando a cegueira do olho direito e a grande perdida de campo em olho esquerdo. Este é um caso ilustrativo de um paciente que tem solamente este olho. Este é o campo 24.2, campo 10.2, uma grande perdida de função visual. Eu vou mostrar 2 cenários. O paciente tem uma pressão de 8, faz a prova de sobrecarga hídrica, o pico é 10 milímetros, e 15 minutos depois o pico barra para 8 milímetros de mercúrio. Deveríamos operar este paciente uma vez que está com medicação máxima ou observar. Com este tipo de resposta, mostrando uma resposta estável, um pico baixo e que retorna as pressões iniciais em 15 minutos, minha opção seria observá-lo. Por outro lado, se o pico pressórico 22 milímetros neste paciente, a despeito da mesma pressão basal, isto ocorre, nós outros observamos no caso anterior, eu faria uma trabeculectomia. Para quem estiver mais interessado em conhecer este teste, há esta publicação que está entre uma das 20 mais downloads nesta revista, que é o Clinical Experiment of Ophthalmology. Eu hice uma encuesta em Brasília para 400 pessoas que estavam no Congresso Brasileiro de Glaucoma. Utiliza a prova de sobrecarga hídrica em um manejo de glaucoma? 60% responderam que sim, e 40% disseram que não. Então, hice uma segunda encuesta para os que não usam o teste. Por que não lo usas? 54% porque não conhecia os estudos sobre a prova de sobrecarga hídrica. Há 80 trabalhos publicados no PubMed. E 42% porque não tinham tempo de fazê-la. Mirem, pico é o fator mais importante para a progressão. Pico não se detecta ou se estima durante as horas de oficina. Pico leva a seguir uma doença que mais cega, ou a segunda doença que mais cega de forma irreversível no mundo. E o médico não tem tempo para realizá-la. Para o paciente que confiou seus olhos a ele, mas por não ter tempo, não haga. Dá medo, é scary. Finalizando, se não estimamos os picos de pressão intraocular, podemos estar perdendo um tempo precioso em um manejo do glaucoma. Este é um livro que publiquei que tem todo isto já escrito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Remo, por su charla. Muy interesante que nos haya mencionado la necesidad de esta prueba que muchas veces efectivamente no se realizan de rutina. ¿Usted consideraría entonces que todo paciente que a pesar de que nosotros encontramos que esté con un buen control de presión intraocular en tratamiento médico y que no encontramos una progresión,
sea necesario de todos modos hacer esta prueba y ver qué pico de presión encontramos, a pesar de que, digamos, ha estado tranquilo en sus controles este paciente? É uma excelente pergunta, porque não mostrei acá, mas muitos pacientes estão muito bem e progressam. As pressões estavam muito bem antes da progressão, mas quando progressam, o pico pressórico ha cambiado muito, e daí progressam. Então, como não há tempo, às vezes, para fazer o teste, pelo menos em pacientes moderados e sempre em pacientes avançados de glaucoma, é interessante fazer a prova de sobrecarga hídrica. Imagine um paciente que está bem controlado e o pico pressórico é 16. O paciente retorna à oficina, o pico pressórico é 16. Continua bem controlado. Retorna no outro pico pressórico 16. Mas um dia vem à sua oficina e o pico pressórico está 24. Você repete esse teste e o pico pressórico 24 de novo, porque esse teste é muito reprodutível. Há 4 trabalhos mostrando isso. O paciente cambiou. O paciente estava controlado com aquelas pressões que tinha antes. Nós não sabemos se uma pressão de 24 este paciente estará controlado. Provavelmente, dependendo de sua pressão meta, não estará. Há que cambiar a medicação, fazer um laser, para evitar a progressão. Porque em pacientes moderados e avançados, se ocorre a progressão, o paciente estará mais próximo da perdida da visão e a pressão meta vai ter que ser mais baixa agora, porque progressou. Por que não evitar neste paciente a progressão? Já que sabemos que o pico pressórico é preditivo de progressão. Mostrei 14 trabalhos mostrando que o pico é o fator mais importante. Há muitos pacientes, como eu hago em todos os meus pacientes com glaucoma, porque eu tenho facilidades para isso. Minhas técnicas medem a pressão intraocular com tonômetro de Goldman, e quando o paciente entra em minha oficina, eu já tenho a prova hecha. Então, é muito fácil para mim. Mas, para quem não tem essa facilidade, pelo menos os pacientes jovens que têm glaucoma avançado ou moderado, eu creio que é muito útil. Perfecto. Muy buena exposición, doctor Remo. Una pregunta, y cuando ve ese tipo de pico de presión intraocular, ¿se apoya con otro examen? O sea, por ejemplo, de repente hace también un examen de hora para ver si la histeresis efectivamente también está baja. Sí, hay algunos trabajos, y yo hice también. La histeresis, ela mostra uma biomecânica da córnea que está associada quando barra a progressão. Mas há pacientes com histereses barras que nem têm glaucoma ou têm histerese barra e não progressam. Mas se você tem uma histerese barra, ele tem um pico alto, estes são os pacientes mais prováveis de progredir. A histerese é um fator de risco, como é no pico pressórico da prova d'água. Porque se você tem uma pessoa que tem um nervo óptico absolutamente normal, e você faz a prova de sobrecarga hídrica, e a pressão é 28, você não precisa fazer nada, porque este paciente não tem glaucoma. E o nervo óptico mostrou que resiste a esta pressão. O que você pode fazer é segui-lo, mas curto tempo de seguimento, porque o pico é muito alto. O pico depende do estadio do dano glaucomatoso. A prova de sobrecarga hídrica foi utilizada na década de 60 para diagnóstico de glaucoma. E não serve para isto, porque há pessoas que têm pressão alta e não têm glaucoma, e há pessoas que têm pressão baixa e têm glaucoma. Mas, como mostrei o trabalho de Gustavo, qualquer que seja a pressão do paciente, tendo o paciente glaucoma, a pressão é o fator mais importante para a progressão, e dentro desse fator é o pico pressórico, entre os parâmetros.
Gracias. Doctor, tenemos algunas preguntas del público. Me gustaría Claro. extender. La doctora Verónica Uribe pregunta si, bueno, la neuroprotección de la brimonidina está aprobada en humanos o es un efecto que solo se ha comprobado en animales. Exatamente o que eu falei, mostrando que a brimonidina está aprovada só em animais e com mecanismos não muito ligados ao que ocorre em humanos em glaucoma. A única evidência de que a brimonidina seria provavelmente neuroprotetora foi o trabalho do Logitz, que comparou timolol com a brimonidina. Mas nós outros vimos que o pico do timolol é muito maior que o pico da brimonidina, aunque que a pressão medida isoladamente foi igual. Então não há nenhum trabalho mostrando seguramente que a brimonidina tem um efeito neuroprotetor. A propósito, aí uma coisa interessante, o European Glaucoma Prevention Study, ele comparou a dorzolamida com placebo em glaucomas para verificar o efeito neuroprotetor ou melhora de fluxo sanguíneo da dorzolamida comparada com placebo e provavelmente ter um efeito terapêutico nestes pacientes. A taxa de progressão foi exatamente igual da dorzolamida com o placebo, mostrando que também a melhora de fluxo não protege no paciente de glaucoma. Perfecto. También hacen una pregunta ahí sobre el tonómetro iCare, si usted considera que es apropiado para las tomas de presiones en el caso de la sobrecarga hídrica, y yo le aumentaría quizás ahí el hecho de que este tonómetro muchas veces también se puede llevar a la casa del paciente y eso nos podría ayudar a comparar cómo andan las presiones dentro del hogar del paciente en los horarios en los que no podemos tomar la presión. ¿Qué valoración le daría usted a ese tonómetro? Saiu recentemente um trabalho com o iCare mostrando que ele é mais reprodutível, ele não tem tanta variabilidade quanto o Goldman. Então, pode ser com o iCare, sem dúvida, mas ele vai medir a pressão antes da prova d'água e depois da prova d'água. Ele vai mostrar o pico da mesma forma que o Goldman. O Pradip, do Wilmer Eye, nesta palestra que eu dei lá no Wilmer, ele está fazendo um trabalho com o iCare. E ele já chegou à conclusão que os picos ocorrem fora do consultório, porque os pacientes foram treinados, fizeram lá o iCare no consultório, fizeram no horário do consultório e fizeram fora do horário do consultório. E ocorre mais pico fora do horário do consultório. Então, se pode usar, sim, o iCare, é um bom equipamento. Mas enquanto a prova de sobrecarga hídrica não custa nada, a não ser que sua água é custosa, a água que o paciente bebe tem o nome de Remo Suzana, por exemplo, vai ser muito cara, mas em 45 minutos você tem a resposta. E enquanto o iCare é custoso, pode quebrar, tem que reparar, tem que calibrar. Então, eu acho que para a pesquisa sim funciona, mas na rotina, vendo 40 pacientes por dia, 30 pacientes por dia, não é possível. Agora, é fácil se você tem uma técnica, que eu digo que medir uma pressão intraocular, eu posso ensinar um macaco a medir pressão intraocular. É muito fácil. Nós outros podemos ensinar uma tecnóloga. Se for problema de pagamento, dá-se uma comissão ou paga-se um salário para a tecnóloga. Porque é importante. Nós outros vimos vários trabalhos, tanto do pico como na prova sobre carga hídrica. Mostramos um caso na universidade nos Estados Unidos. Está evidente. E nós temos que cambiar um pouco nós temos que mudar de 20 anos atrás, como mostrei que a taxa de cegueira continua o mesmo em glaucoma. E a Glaucoma Foundation diz que nós outros não sabemos quem vai ficar cego de nós seis. O Fechner diz que não sabemos o que ocorre com a pressão, que 6 pacientes em
Um paciente em cada 6 se quedam cegos em 14 anos. Nós temos que cambiar isso. Não podemos ficar de braços cruzados esperando, porque não tenho tecnóloga para medir a pressão, porque não tenho tempo. Pelo menos em los pacientes que têm mais chance de progressar e perder sua qualidade de visão. É obrigação nossa como médicos. Doctor Remo, ¿en qué porcentaje de su consulta usted hará esta prueba? Aprox. Eu hago em todos os pacientes com glaucoma, todos, porque não acredito em pressão isolada. Depois de quase 15 anos fazendo esta prova, não se pode acreditar em pressão isolada, porque um número de pacientes tem pressão mais alta, e a pressão isolada não é reprodutível. Se você mede a pressão, vamos supor, uma pressão de 20, você dá uma medicação, e uma semana depois a pressão está 16, pode não ser verdade que barrou 6, pode ser que naquele dia a pressão está mais baixa. Mas o pico pressórico é sempre o mesmo. 80% dos picos pressóricos estão em 2 milímetros de diferença. Solamente 2 milímetros de diferença. Então, você pode usar como padrone. O sea, en todo paciente que estudia por glaucoma y en el que ya está diagnosticado glaucoma, de rutina usted utiliza esta prueba y entiendo, sin medicación y también lo hace con medicación para... E é uma forma de cambiar a medicação. Mire, o exemplo que me perguntaram, Pradip me perguntou no Wilmer, me dê um exemplo de como você usa a prova para o tratamento de paciente. Vamos imaginar uma situação em que seu olho direito tem 24 de pressão e seu olho esquerdo tem 24 de pressão, a mesma pressão. Você usa Cosopt no olho direito e a pressão de 24 barra para 14. E usa latanoprosta no olho esquerdo e a pressão de 24 barra para 14. As duas drogas barraram a pressão pela mesma quantidade. Você bebe 4 vasos de 200 ml de água, 800 ml. A pressão com a fixação, a combinação fixa de dorzolamida e timolol, a pressão que estava a 14 vai a 22. A pressão com latanoprost que estava a 14 vai a 16. Que droga você prefere em seu olho? Sendo o pico o mais importante. La prolactina genera menos fluctuación. Claro, menos pico. Porque a flutuação também varia. Mire um paciente que você chega no seu consultório e a pressão está 16. E o pico, que você faz a prova d'água, está em 20. Flutuação de 4. Outra semana, o paciente vem no seu consultório, sua oficina, e a pressão está 12. Você faz a prova d'água, chega no mesmo pico, mas a flutuação é muito maior. Que antes estava 14 e foi para 16, vamos para 20. E agora foi de 12 para 20. A flutuação depende da pressão basal, o pico não. Yo quería hacer una pregunta y por ahí a la doctora María Fernanda Pérez también ha escrito algo parecido, y era si en la cantidad de líquido que uno le daba al paciente influía un poco el peso o el índice de masa corporal, ¿no? Porque yo puedo pensar que una persona de mayor peso, más alto, puede tener necesidad de tomar más líquido que una persona, digamos, más pequeña o más delgada, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en la cantidad de líquido que hay que darle? Sí, esta es una buena pregunta. Nosotros tenemos un trabajo publicado dizendo que não houve, neste grupo que hicimos, importância da massa corporal. É claro que nós hicimos comparando pessoas de 100 quilos com pessoas de 40 quilos. Isso não fizemos. Era num grupo de pacientes e não mostrou diferença de massa corporal. Mas há uma coisa importante também.
é possível que os pacientes mais gordos tenham picos mais baixos. Isto foi mostrado em um trabalho publicado nos Estados Unidos. Mas há outro estudo mostrando no inverso, que pessoas mais gordas têm picos mais altos. O que é importante não é saber exatamente o pico daquela pessoa, é saber o mais próximo possível o pico daquela pessoa. E como mostrei vários trabalhos, inclusive do INREB, que o pico pressórico da prova de sobrecarga hídrica é o pico que mais corresponde ao pico das 24 horas. A medida isolada não tem essa previsibilidade. Então, para aquele gordo de 120 quilos, o pico que você conseguiu com a prova de sobrecarga hídrica é o pico que você vai usar como padrão para barrar a pressão, porque no pico, mesmo nesta pessoa, é reprodutível. Doctor, una consulta. Y en caso nosotros hacemos la sobrecarga y encontramos este pico, entonces nosotros variaríamos un poco el tratamiento, quizás añadiendo una gota más. En caso nosotros buscamos una nueva presión meta, para determinar nuevamente si estamos llegando a esta presión meta, ¿haríamos una nueva sobrecarga hídrica o nos basaríamos en qué presión? Mire, eu mostrei a pressão meta de acordo com a gravidade e severidade da doença, para glaucomas iniciais, para glaucomas moderados e glaucomas avançados. Isto está baseado em estudos multicentros randomizados. Se um paciente tem uma pressão de 12 e a pressão meta dele é 16, pico meta, ele bebe 4 vasos de água, 800 ml de água, e a pressão vai a 22, é muito alta para este paciente cuja pressão meta é 16. Você adiciona ou cambia a medicação ou faz um SLT e repete a prova de sobrecarga hídrica. E você vai ver que a pressão atingiu ou está próxima da pressão meta, está bem para este paciente. Então, aí que quando você faz uma iridotomia com laser, você tem que ver gonioscopicamente de novo. Você não, ângulo estreito, você faz uma iridotomia e você tem que ver o que resultou, qual foi o resultado desta iridotomia. Se abriu ou é um platô iris, ou é um esplatô. O mesmo com a prova da sobrecarga hídrica. Eu faço a prova de sobrecarga hídrica, miro a pressão do paciente, a pressão está muito acima da pressão meta, cambio a medicação e água de novo. No sé si hay alguna pregunta. A ver. Acá hacen una pregunta que consideran cada cuánto tiempo se podría manejar el test de sobrecarga hídrica o con una luego de haber verificado, dependiendo del caso, o cada cierto tiempo también lo suele hacer. Em glaucoma, toda vez que o paciente retorna à minha oficina, eu hago a prova de sobrecarga hídrica para ver se a pressão pico continua no mesmo. Porque se o paciente está bem controlado e a pressão pico continua a mesma, eu sei que esta pressão está boa para o paciente. Mas se a pressão, em um caso, a pressão cambia das pressões anteriores, então é um novo cenário para esse paciente. A quantidade de vezes que hago a prova de sobrecarga hídrica é toda vez que o paciente vai à minha oficina. Há pacientes que voltam uma vez por ano, há pacientes que voltam a cada 6 meses e há pacientes que voltam a cada 4 meses. Mas como a pressão é o único fator cambiável, o único fator mais importante, nós outros temos que estudar. Nós outros já sabemos que o pico é mais importante, já sabemos como medir o pico. Então, temos que começar a ser. E uma coisa interessante,
Um colega cá em Brasil hice a prova de sobrecarga hídrica em 3 dias diferentes, em 3 semanas diferentes e em 3 horários diferentes. Ele queria provar que a prova de sobrecarga hídrica não servia. Então, e mediu o pico pressórico nesses 3 horários diferentes, 3 dias diferentes, 3 semanas diferentes. 80% dos picos pressóricos estavam iguais em menos que 3 milímetros. Então, é muito reprodutível, porque a pressão intraocular é um parâmetro muito variável, principalmente em glaucoma. Então, você pode fazer a prova de sobrecarga hídrica em qualquer horário do dia, que o pico vai ser o mesmo, o próximo do mesmo, em outros dias. Muchas gracias, doctor Remo. No sé si habrá alguna otra pregunta del público o acá los panelistas. No solamente recalcar la importancia, ¿no?, del tema que nos toca el doctor Remo. Es algo que a veces habría que empezar a mirarlo más, a darle más importancia, porque estoy seguro que si hace la encuesta ahorita también hay un número importante que no practican ello. Así es. Es parte del día a día, ¿no? Y parte de cómo diagnosticar, cómo llegar a un diagnóstico o cómo corroborar que nuestra medicación está realmente poniendo en una zona de seguridad al paciente. Así que, nada, felicitarlo como siempre. Las ponencias de usted, doctor Remo, son espectaculares y siempre muy precisas, ¿no? Muy precisas. Y la parte clínica esta noche realmente nos ha ilustrado muchísimo. Siempre contento con su participación. Gracias. Hay una cosa más que la prova de sobrecarga hídrica. E quando digo a prova de sobrecarga hídrica, digo o pico pressórico, que é a forma que nós temos para estimar o pico pressórico. Se você tem um suspeito de glaucoma, o nervo óptico direito desse paciente é suspeitoso, mais suspeitoso que o olho esquerdo. E a pressão é 18 em ambos os olhos. E o pico pressórico no olho mais suspeitoso é mais alto que no olho menos suspeitoso. É muito provável que este olho mais suspeitoso, com pico mais alto, o que se chama approach bayesiano, tem glaucoma ou tem mais probabilidade de desenvolver glaucoma. Porque você tem 2 coisas que não são comuns. Um nervo diferente do outro, mais suspeitoso que o outro, e um pico pressórico naquele olho mais suspeitoso. É uma coisa que também uso muito em minha clínica, para estimar a probabilidade de ter dano glaucomatoso. Como uma variável mais, como uma ferramenta mais para acercarnos Sim, ao diagnóstico. uma ferramenta mais, claro. É um fator de risco. Muy bien, yo creo que la charla, bueno, ha sido de mucha utilidad para nosotros. Efectivamente es una herramienta importante que efectivamente muchos no toman en cuenta, ¿no? Y creo que es importante darle la relevancia que tiene este examen para todos los pacientes. Antes de terminar, doctor, pues primero agradecerle por la deferencia, por haber estado presente con nosotros, dándonos sus conocimientos y compartiendo, que estoy seguro que ha sido de mucha utilidad para todos nosotros. Agradecerle realmente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, foi um honor estar com vocês. Adoro o povo peruano. Meu grande abraço para todos meus amigos aí de Peru. Muito obrigado pela honra que me deram de participar desta reunião. Uma boa noite a todos. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Nos despedimos. Hasta luego. Cuídate. Un abrazo. Nos despedimos. Hasta luego, doctor Remo. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Chicos.